Boa tarde, pessoal. Olha, David Cabral aqui, professor de língua portuguesa, para mais uma aula com vocês aí no projeto Aula em Casa. Pessoal, prestem bastante atenção, olhem bem dentro dos meus olhos azuis e se concentrem em tudo que eu tenho para dizer para vocês na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto, nota 10, tipos de sujeito. Alguém aqui já ouviu falar sobre a palavra sujeito? Quando a gente pensa no sujeito, aquele cabo ali, aquele sujeito, a gente já pensa logo em alguém, em uma pessoa, não é assim? E existem diferentes tipos de sujeito, assim como eu, um sujeito bonito, assim como outras pessoas aí, não é? Um sujeito arrumado. Percebem aí a questão do sujeito? Vamos embora. Aqui eu tenho para vocês a questão da classificação desses tipos de sujeito. E o que é importante a gente perceber? Olha aí a questão dos tipos. Eu vou ter sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Existem alguns termos que mudam de uma gramática para outra, de um livro para outro. Isso aí é relativo, tá certo? O que é importante a gente perceber? Por muitas das vezes, você não vai encontrar a palavra sujeito oculto, você vai encontrar sujeito desinencial. É a mesma coisa, tá certo? Ô professor, eu já encontrei a oração sem sujeito. Tá certo? Tá, é a mesma coisa. Sujeito inexistente? Claro que a oração está sem sujeito. Então, é sobre esses tipos de sujeitos que nós vamos falar na aula de hoje. Preste atenção aqui, Primeiro, sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Quando vocês ouvirem a palavra núcleo, pensem justamente no seguinte: palavra principal de maior importância ou de maior relevância. Aí automaticamente você pensa logo: se eu tenho a mulher chegou, eu estou falando de quem? Porque sujeito é de quem se fala. De quem se fala aqui na oração? Eu estou falando da mulher. Então, automaticamente, mulher seria o núcleo do sujeito simples. O sujeito é a mulher. O núcleo seria mulher. Ô professor, quer dizer que núcleo seria justamente a palavra mulher? Por quê? Porque núcleo é a palavra principal. Entre a letra A aqui, e a palavra mulher, automaticamente, qual é a palavra que tem maior sentido, maior relevância? Mulher. Perceberam? Simples, fácil, claro e objetivo, não é assim? Professor, sujeito composto, como é que ele vai aparecer na oração? A própria palavra já diz. Composto é quando se tem mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra ali de relevância grande. Aí eu tenho aqui, o menino e a menina chegaram. Perceberam? O menino e a menina. Menino, menina, duas palavras, sujeito composto. Pessoal, se eu disser para vocês assim, o aluno estuda no Otaviano Basílio, quem seria o sujeito? O aluno. Núcleo do sujeito? Aluno. Sujeito é de quem se fala na oração. Aí vocês dizem assim: professor, você está falando aí de oração. Para mim, oração é Pai Nosso, é Ave Maria. Queridos, oração, quando eu estou falando aqui em relação à língua portuguesa, nós vamos utilizar esse termo quando nós temos uma construção com palavras, uma construção significativa, e existe ali a presença do verbo. Cada verbo determina uma oração. Então significa dizer que se seu período ali, porque eu tenho um período simples e período composto. O período simples é aquele que só tem um verbo. O período composto é aquele que tem mais de um verbo. Então isso significa dizer que se eu tiver, por exemplo, 2 verbos, 2 orações, 5 verbos, professor, 5 orações, cada verbo determina uma oração. Tá certo? Professor, o sujeito oculto. Aqui também tem o nome elíptico, está correto? Ok. Oculto, elíptico, desinencial, tudo é o mesmo tipo de sujeito, tá certo? O sujeito oculto é justamente aquele que não aparece, mas a gente percebe que há a presença dele ali na construção da oração. De que maneira? Se eu olhar para você e disser, por exemplo, cheguei em casa. Quem foi que cheguei em casa? Aí você pega os pronomes e conjuga o verbo. Eu cheguei, tu cheguei, ele cheguei, nós cheguei, vós cheguei ou ele cheguei. Combina mais o quê? O eu cheguei.
Então, isso significa dizer que o sujeito é um sujeito oculto. Sujeito oculto, eu. Primeira pessoa do singular. Perceberam? Já se eu dissesse assim, por exemplo, ó, conversamos muito. Quem é que conversamos? Eu conversamos, tu conversamos, ele conversamos, nós conversamos, ó, percebe? Que sempre vai caber um pronome para o verbo. Ô, professor, então isso significa dizer que, olha, o verbo ele deve estar na primeira ou na segunda pessoa. Isso é importante? Yes, com certeza. Primeira ou segunda pessoa. Quando a gente fala de pessoas, eu acho que vocês estão lembrados aí, não é? Dos pronomes e dessas pessoas. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Primeira pessoa do plural? Nós. Segunda pessoa do singular, quem é? Lembram? Tu. E a do plural? Vós. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, gênero masculino, feminino. E quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Perceberam aí as pessoas? Lembram que nós utilizamos esses pronomes, que são os pronomes pessoais do caso reto, principalmente para a conjugação dos verbos. Quando a gente pega ali o verbo cantar, eu canto, tu cantas, e a gente começa a conjugar. Isso é muito importante, tá certo? Dê uma revisada. Pessoal, o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, olha, ele vai estar o quê? Na terceira pessoa do plural. Aí a gente percebe aqui que diz o seguinte, olha, não pode ser identificado. A própria palavra já diz. Se não pode ser identificado, é porque o sujeito é um sujeito indeterminado. Por exemplo, eu digo assim, comeram a maçã. Tu sabe quem foi que comeu? Foram eles? Foram elas? Tu sabes quem foi? Se tu souber, tu me diz, tá certo? Aí o que acontece? Se eu não sei quem foi que comeu, automaticamente o sujeito é um sujeito o quê? Indeterminado. O verbo é conjugado na terceira pessoa do plural ou possui a partícula si, como por exemplo, ó, chegaram cedo em casa ou morre-se de fome ainda. A gente percebe automaticamente que não tem como se identificar o sujeito. Professor, e o sujeito inexistente? Pronto. Se aqui não tem como se identificar, o inexistente é porque não há sujeito. Ou é chamado também de oração sem sujeito. Professor, como é que a gente percebe isso? Olha, quando há verbos impessoais, quando os verbos eles expressam fenômenos da natureza. Se eu disser assim, ó, choveu bastante hoje em Limoeiro. Oxente, quem é o sujeito? É o povo dizer a chuva. É nada. Queridos, preste atenção no seguinte, olha, veja só. Choveu bastante em Limoeiro. O verbo chover, ele expressou justamente a questão de um fenômeno natural. Concordam comigo? Fenômeno da natureza. Verbos que expressam fenômeno da natureza, automaticamente, olha, vai justamente ser classificada a oração como uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Quando eu digo, ó, há muitas pessoas na sala, há, olha o sentido do verbo, sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir, fazer indicando tempo decorrido, olha, faz anos que não a vejo, percebe? Faz anos que não a vejo, percebe que não há sujeito nessas orações. Vamos ver se vocês de fato aprenderam. Pessoal, se eu tiver dois núcleos, por exemplo, celulares e tablets podem ser prejudicados. Que tipo de sujeito nós temos? Bora lá? Tô ouvindo aqui, viu? Composto. Muito bem, dois núcleos, sujeito composto. Certíssimo. Aí eu digo aqui, ó. Existe, mas não pode ser recuperado. Exemplo, usaram a internet de forma indevida. Pessoal, existe, mas não pode ser recuperado. Exemplo, usaram a internet de forma indevida. Quem foi que usaram? Tu sabe se foram eles? Tu sabe se foram elas? Terceira pessoa, perceberam? Então isso significa dizer automaticamente que o sujeito é um sujeito o quê? Alguém pode me dizer? Quero ouvir, quero ouvir. Isso, indeterminado. Palavra base, palavra principal do sujeito. Aí a gente vai ter o quê? Sujeito o quê? Tem algum tipo? Palavra base, eu disse que as palavras base, palavra de sentido principal, de maior relevância era o quê? O núcleo. Beleza? Fechou? Vamos lá. Choveu ontem. Fenômeno da natureza.
Sujeito o quê, meus queridos? Sujeito inexistente e oração sem sujeito. Facilmente recuperado. Exemplo, ó. Vemos no dia a dia adolescentes que trocam encontros pessoais e deixam de sair para usar as redes sociais. Queridos, quem é que vemos? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Nós vemos sujeito o quê? Oculto. O verbo está justamente o quê? Na primeira pessoa do plural e eu consigo identificar nas entrelinhas. Um núcleo, fechou. Um núcleo. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Um núcleo, sujeito simples. Muito bem, pessoal. Deus abençoe vocês. Cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau!